Eu tinha até alguns alunos perguntando se a aula seria gravada. Eu não sei, vou perguntar depois para a professora Renata. É gravada, e aí a gente disponibiliza. Depois eu te mando o link, que daí fica aberto, né? Mais gente pode ter acesso. Tá Bom, certo. gente, então, boa tarde a todos. Uma honra ter o professor Augusto aqui, né? Falando com a gente sobre a experiência dele com arquivos pessoais. Temos várias pessoas, hoje uma aula aberta e bem mista, assim, né? Tem o Luiz, da UFAM, né, Luiz? Seja bem-vindo. A Franciele, que é da Unila, lá de Foz do Iguaçu. Aí tem o pessoal da UFSM, que são alunos do professor Augusto, né? Sejam todos bem-vindos. Então, Augusto, agradeço muito, muito, muito teu aceite em fazer parte desse momento com a gente. É sempre muito bom, né, te ouvir, ter a sua experiência compartilhada com os nossos alunos, como a gente estava conversando antes, né? Foram muitas trocas, apesar do pouco tempo, né, que a gente teve junto aqui em Belém, foram muitas trocas que a gente teve o Instituto se configurou como um espaço não de laboratório, mas um espaço, assim, um exemplo, né, que a gente tinha para muitos temas que a gente discute, né, então, descrição, a questão dos arquivos pessoais, a própria construção, a construção física, né, que a gente acabou participando de algumas visitas lá para ver o prédio, enfim, foram muitos momentos interessantes e significativos para mim, como profissional, e para grande parte acredito, para muitos alunos, até alunos da pós-graduação, né? Você lembra, a última visita que eu fiz para você foi com alunos da pós, Então, assim, sempre foi uma atuação muito significativa para nós. Então, te agradeço mais uma vez de estar aqui, né? Você fica à vontade, o pessoal fique à vontade também para fazer os questionamentos. A Celine é estagiária do PPGCI nessa disciplina, e aí ela já colocou aí a lista de frequência. Gostaria que os convidados, né, também assinassem a lista para a gente saber quem está participando, mas infelizmente a gente não consegue emitir certificado, né, por conta da configuração da aula. Mas eu gostaria que vocês participassem assinando a frequência, e no final a Celine faz uma dinâmica, que é uma nuvem de palavras. Ela coloca o link, e a gente coloca as palavras mais importantes que foram faladas durante a apresentação, e aí forma uma nuvem de palavras, né, as mais significativas relacionadas ao tema. Tá bom? Então, Augusto, fique à vontade, a fala é sua. Então, eu quero agradecer novamente o convite da professora Renata, que eu estava comentando antes, nunca esqueceu tanto de mim, mas como da equipe do IEC. Eu torço que o Instituto consiga novamente encontrar a sua linha, principalmente lá na questão de gestão de documental, né, porque eu fui o último arquivista da instituição, e a esperança é que um dia um de vocês, do Pará mesmo, entre, né, no IEC, porque todos que entraram lá eram de outro lugar e sempre tinha essa tendência de ir embora. Mas, então, eu vou compartilhar aqui, Renata, que eu tinha comentado contigo, né, de fazer, até por questões de imagens, facilitar. Agora eu estou tentando achar onde que mudou aqui. Mudou todo o layout, a gente fica perdido. Sim. Aí, se alguém fizer alguma pergunta no chat, como eu não vou estar conseguindo ler por causa da apresentação, aí alguém acho que pode ler para mim, né? Tá, a gente vai monitorando para você. Mas a gente pode fazer como a gente fez na aula passada, com a equipe do Ministério Público, de concentrar as perguntas no final. Eu acho que foi melhor também. A gente vai anotando. Tudo bem. Beleza, então. Tá. Então, eu vou dividir a minha fala, primeiro trazendo alguns conceitos e questões pertinentes ao tema, né, de arquivos pessoais, e, ao mesmo tempo, já abordando a questão de atuação e
possibilidades do arquivista atuar nessa área, como a professora Renata me pediu, seja no âmbito público ou privado. Né? Vou, no final, apresentar umas sugestões de leitura, né? E depois apresentar algumas experiências de forma rápida, tanto que eu tive no Instituto Evandro Chagas, em Belém, que nem a professora Renata estava comentando do nosso programa de arquivos pessoais, e nesses 2 anos, todos os projetos que a gente tem realizado aqui pela Universidade Federal de Santa Maria. A gente já conseguiu 2 projetos de extensão, um de pesquisa e 2 de ensino, sempre tendo como o elemento básico, norteador, arquivos pessoais. Né? Então, deixa eu só ver aqui. Isso está funcionando. Eu pergunto para vocês, né? Será que arquivo pessoal, né, na nossa área, na nossa literatura arquivística, ela é considerada como arquivo? Por que dessa pergunta nesse slide? Porque os primeiros autores da nossa área, né, principalmente quando a arquivística foi considerada como ciência pós-Revolução Francesa e a implantação do Arquivo Nacional Francês, e principalmente com o Manual dos Holandeses, dos 3 holandeses, né, qual era a experiência deles quando eles escreveram essas obras, né, os 3 holandeses? Era com os arquivos oficiais, os arquivos de Estado. Né? Então, nesse sentido, né, eles focavam muito a questão, né, da presença da transacionalidade, né, transações de processo, pensando documentos como produto das atividades, das funções das instituições. Né? Então, para eles, quando eles se deparavam com um arquivo pessoal, ao estudar as características do arquivo pessoal, eles percebiam que até poderia ter transacionalidade em alguns documentos de arquivos pessoais, porém, o que predominava era a questão subjetiva de acumulação. Ou seja, documentos quando a pessoa precisaria se demarcar no mundo, ou questões de íntimo pessoal, íntima, não teria, né, essa questão de produto das funções e das suas atividades. E ela também receberia documentos externos, né, por emoção, por afeto, por curiosidade, e isso caracterizaria esses documentos, esse acervo, como uma coleção, e fugiria da característica dos arquivos oficiais de ser orgânicos. Então, para esses autores, né, principalmente até Schellenberg, ali, Hilary Jackson, sendo o máximo, o Lodolini também, ali do Lodolini italiano, arquivos pessoais não seriam arquivos, eles seriam típicos de biblioteca pelo caráter de coleção e deveriam ser tratados de forma unitária, né, documento por documento, e ao invés de ser pelo contexto como preconiza a arquivística. Lembrando, né, que essa questão de naturalidade, organicidade, ela já é debatida também nos arquivos oficiais, institucionais, principalmente após a corrente dos canadenses, do Terry Cook. Mas ainda ela é muito forte no Brasil, né, o uso, por causa da nossa tradição de Schellenberg, né, da aplicação nos nossos acervos, né, ainda é muito usado até na universidade. Pouco se tem esse debate se realmente os arquivos são naturais, orgânicos, sem essa questão da acumulação subjetiva, como é reconhecida desde o final do século XIX, início do XX, nos arquivos pessoais. Então, com isso, outra questão que eles argumentavam era sobre a quebra da cadeia de custódia. Por quê? O que acontecia nos arquivos institucionais? O documento era utilizado durante a sua vigência, terminava esse prazo, tinha um período precaucional, passava pelo crivo da avaliação, aqueles resíduos iriam por o arquivo permanente, aqueles considerados históricos, de importância para a instituição, sociedade e tal. No arquivo pessoal isso não aconteceria, porque a acumulação se daria no fórum íntimo e depois de ser julgado como valor social, iria para uma custódia diferente desse fórum íntimo. Então, a cadeia não seria natural, não teria a naturalidade que a gente está
que eu estava comentando, que até hoje é debatido nos arquivos oficiais. Então, a ausência da cadeia natural de transacionalidade do caráter para eles, né, de coleção hoje já se tem uma visão que não é mais de coleção, e sim da existência da organicidade, né, já caracterizariam os arquivos pessoais como não de arquivo, né. E mais atualmente a Goulart e a Camargo, elas falam da zona de penumbra. O que seria essa zona de penumbra? É a ausência de imposições administrativas e jurídicas nos documentos quanto ao tipo documental e a disposição das informações nos documentos, né? Por exemplo, uma carta, tu não tem um padrão ideal de se realizar, né? Claro, a gente já tem por hábito colocar a data, uma saudação, e depois o conteúdo. Uma agenda cada um preenche da sua maneira. Porém, né, os historiadores holandeses, estudando cartas de viajantes do século XVI e XVII, relativizam essa zona de penumbra, porque eles presenciam que mesmo numa carta, mesmo não tendo a imposição administrativa pesada como num documento oficial, existência de padrões. Até o Solomon, que é um historiador lá do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, ao estudar as cartas dos imigrantes italianos e alemães de Santa Catarina, do Vale do Itajaí, perdão, ele também percebe padrões, mas eram pessoas analfabetas, elas pediam para o escrivão elaborar as cartas para corresponder com o pessoal que ficou na Europa, né, os parentes, os amigos. Então, essa zona de penumbra, para esse tipo de documentos, então, ela é relativa, né, apesar de existir essa falta de posição jurídica. Então, essas características, somado ao caráter subjetivo, né, de documentos como os diários, agenda, documentos que tu achou interessante acumular, nesse primeiro momento não seria de arquivo. Mas aí nós, já com autores mais próximos de nós na questão temporal, percebe-se uma mudança, né, de visão. Principalmente ali, que nem eu comentei do Schellenberg, junto com a Associação Francesa de Arquivo, que eles percebem que os documentos de uma pessoa, elas são produtos das atividades que ela desempenhou durante a sua vida, né? Então, para ele, deveria ser tratado igual aos documentos oficiais. O que Cook, quase 40 anos depois, ele vem com essa mesma ideia, que os documentos são produtos de atividade, seja oficial ou pessoal. Então, procedimentos iguais. Aqui, diferente de Schellenberg, vai ser com a visão da arquivística moderna, oriunda da escola canadense. No Brasil, a Camargo, ela defende muito essa ideia de arquivo pessoal ser arquivo. Ela tem um artigo no arquivo publicado na revista do Arquivo Público Mineiro, que o título é Arquivo Pessoal é Arquivo. E ela defende a organicidade, né, em arquivos pessoais. Quando ela fala que é conjunto indissociável, né, ou não se separa, as parcelas só têm sentido no seu conjunto, ela está defendendo a organicidade. Né? Os documentos só vão ter sentido na relação um com o outro e com a atividade no qual ele foi produzido, diferente da visão dos primeiros. Os três holandeses, o Hilary Jackson, Hélio Lodolini. Além disso, a McMushin, já na década de 90, né, que é o primeiro artigo dela, que virou um clássico sobre provas de mim, e depois a segunda versão já com os documentos digitais, o que ela quer dizer sobre provas de mim? Que nós guardamos documentos como evidência das atividades que nós exercemos. Então, é da mesma ideia de Cook, Camargo e Goulart, só que questão de ter a memória da nossa atuação e do nosso ser. Porém, tem uma corrente que não substitui a outra, mas elas são complementares,
que é a que eu mais me identifico, que é a questão de perceber a subjetividade, a presença de narrativa, né, a elaboração de um discurso na seleção, acumulação de documentos. Então, a gente não pode ver um arquivo pessoal apenas como evidências, apenas como provas de mim, né, apenas como produto das atividades que eu desempenhei durante a minha vida, mas sim através de uma intenção. Né? Nós não conseguimos acumular todos os documentos que produzimos e recebemos durante a nossa vida. É impossível, né? O volume documental é muito grande, nós, século XXI. Então, eu só vou guardar aquilo que eu julgar que é importante, aquilo que eu quero que fique para a posterioridade sobre mim. Então, eu elaboro um discurso, eu elaboro uma narrativa sobre mim. Então, nós temos que entender a questão da intenção da formação de um arquivo pessoal. Não é substituir as provas de mim pela intenção, não, é analisar, seja como pesquisador, seja como arquivista, para pensar uma descrição, um arranjo, ou a difusão, até para compreender, assimilar melhor as informações de um acervo, é compreender dessas duas dimensões, como provas, né, produtos e atividades, e como uma forma de intenção narrativa mediante seu arquivo pessoal. Tá? Então, o Cox, né, ele focando essa parte sobre intenção da acumulação, sobre a narrativa, sobre a elaboração de um discurso, sobre a escrita de si, né, ele coloca essas características, né, esses que vão, de fato, contribuir na elaboração de um discurso. Né? Por que nós guardamos certos documentos? Ele gosta muito de falar dos motivos edificantes. Né? Às vezes o documento ele já perdeu a vigência, ou a pessoa não existe mais, algum motivo, e nós guardamos esse documento por algum afeto, um sentimento, alguma lembrança boa, sem estar relacionado em si à atividade. Né? Vocês devem imaginar nos seus arquivos pessoais situações de guarda desses documentos. Às vezes o titular ele tem conhecimento da importância do seu acervo, e por uma questão social, de contexto, de uma determinada época, ele teme por perder essa documentação, né? Seja por não valorização ou opiniões, ideologias diferentes, ou apenas que a instituição não tem uma política de gestão documental, não valoriza, então a pessoa aguarda, né, aí mistura documentos públicos com os pessoais, até ter um momento propício para devolver e, enfim, doar o acervo. Então, o medo também ajuda muito a acumulação de documentos. Esse terceiro, ele até não é do Cox, ele é do Philippe Arrier, que é a injunção social, que são aqueles documentos que nós guardamos para exercício das cidadanias, que sem eles a gente não consegue usufruir dos direitos sociais, que são RG, certidão de nascimento, casamento, CPF, né? Então, que nós somos obrigados a acumular. Além disso, o Cox e a McMurtry, eles colocam, né, que o ser humano é um animal narrativo por natureza, então que nós queremos deixar os nossos rastros, nós queremos deixar nossa marca no mundo, mostrar a nossa atuação para a posterioridade. Então, é a questão de impulso humano de guardar documentos. Né? Além da terapia e do romantismo, né, a terapia, o Cox fala muito dos Estados Unidos, né, que para a construção da história nacional, as pessoas começavam a acumular até poder doar, mas aí foge um pouco do âmbito pessoal, mas ficava sob a custódia das pessoas. E o romantismo, às vezes, não tem até uma vinculação, mas aquele documento tem uma escrita antiga, era de um ancestral muito distante, mas que tu mal sabe a história, mas esse documento tem um cheiro diferente, né, por ser antigo, enfim. Né, então, cria-se um romantismo que o Cox ele aborda, e as pessoas guardam esses documentos, né, não é questão das atividades dela. Então, além desses 6, a gente pode pensar em outros motivos que
que foge da questão da função das atividades da pessoa, né? Motivos para guardar documentos serão inúmeros, mas ele coloca esse como os principais que ele percebeu, né, no livro Cox. Então, aqui eu tentei fazer um gráfico simples, né? Então, o que engloba um arquivo pessoal? Se a gente pensar que esse círculo seria o acervo, né? O acervo, como a própria palavra diz, é o todo, né? Não existe partes do acervo. Ele é constituído de documentos transacionais, sim, aqueles tradicionais, administrativos, não vai ser só documentos de foro íntimo, né? Mas ele tem como principal característica os egodocumentos. O que são os egodocumentos? São aqueles documentos eivados do eu, onde o produtor, por muitas vezes, ele é objeto do documento, que são, por exemplo, os diários, as agendas, as cartas. São documentos que eles aparecem principalmente em arquivos pessoais, não tanto em arquivos institucionais, mas que não impedem de também estar presente, né, em outros tipos de arquivos, tá? Então, egodocumentos sempre existiram, claro que na Idade Antiga e Medieval, onde eram sociedades que não tinham espaço para o individualismo, né, era outro tipo, como as hiponematas, as missivas, que só foram ter o boom das agendas, dos diários, com o Renascimento, né, onde o individualismo, de fato, começou a aparecer, e depois, com a Revolução Industrial, a burguesia começou a querer se apropriar, ter a sua memória própria, e é onde as agendas, de fato, elas proliferam mais ainda que no Renascimento. Ou era a maneira também de se isolar. Existe muitas agendas das mulheres porque era o momento que elas tinham de ter a sua liberdade. Isso se o diário depois não fosse lido, né, posteriormente, mas era alguns momentos de reflexão sobre si mesmo. Então, esses tipos de documentos onde o eu predomina, né, eles vão aparecer praticamente em arquivos pessoais. Lembrando que documentos administrativos e jurídicos também a gente consegue detectar a presença do eu, às vezes até pelo estilo de escrita. Tem um historiador holandês, o Skous, né, que ele demonstra, principalmente em processos jurídicos, a presença do eu nesses documentos. O Ego-Documentos ele é uma corrente historiográfica holandesa, ela é muito pouco estudada na arquivologia, né? Ela foi mencionada pela Camargo e Goulart, né? Mas é muito usado na literatura e principalmente na historiografia. Então, e além disso, claro, tem os documentos não tradicionais, que a gente lê muito o que fazer com esses documentos, às vezes é algum santinho, algum documento tridimensional, algum vídeo que não tem nada a ver com a pessoa, só que aí para te entender, tu tem que estudar os gostos e o porquê daquela pessoa guardar esses documentos. E o conjunto desses documentos, que vai formar um acervo de um arquivo pessoal, a interpretação dele, né, na seleção desses documentos pelo titular, ele vai fazer aquilo que eu estava comentando, que é a escrita dele, a imagem que ele quer deixar de si para a posterioridade. É o que o Arrier também fala, né, o pequeno monumento erigido a si mesmo. Então, é na ideia, né, justamente do discurso sobre si que vai ficar, depois que o pesquisador, o ideal, ele deve conhecer, interpretar, né, essa questão do discurso do titular, como nós, arquivistas, depois, para tratamento, principalmente de arranjo e de descrição e difusão, que são as funções básicas de arquivo permanente. Então, aqui, para fechar essa questão dos valores, no livro do Abreu, né, ele coloca esse quadro baseado em Baz, que ele demonstra, né, que os arquivos pessoais, além dos valores típicos de arquivos oficiais, que é o evidencial, informacional, social, cultural, mais o narrativo,
né, pensando na teoria ainda de Schellenberg de valores, né, ainda nós conseguimos perceber valores típicos, né? Aquele PIN, ele é gestão de informações pessoais, só que é em inglês. Então, a gente ainda vai ter para estudar o valor identitário, o valor de memória, histórico pessoal, né? Um relacionado ao outro. Então, o que o Cox coloca de valor emocional, sentimental. Não, que nem eu falei, não descarta o valor funcional, né? Ele é considerado sim. E a questão do discurso, né? Posterioridade e o legado. Então, não é apenas aqueles valores básicos de arquivos institucionais. Tá. Então, aqui é uma questão bem interessante, né, de arquivo pessoal. Qual é o limite de um arquivo pessoal e, às vezes, há confusão sobre isso. Se a gente for pensar que é durante os documentos produzidos e acumulados durante a vida de uma pessoa, então o limite é a vida, é quando ela nasce até ela falecer. O que acontece? Às vezes, quem herda essa documentação começa a juntar documentos póstumos, né? Um exemplo que tem é lá no acervo do Alberto Pasqualini, né? Onde a esposa dele guardou tudo que saiu do jornal sobre a morte dele e todas as cartas e cartãozinhos, telegramas, né, dos pesares. A gente vai desconsiderar esses documentos? É claro que não, são fontes até que demonstram a importância dessa pessoa. Porém, ela não vai constituir o fundo, né? Ela vai ser uma parte acessória que vai complementar esse fundo. Então, ou alguns custodiadores, né, posterior, que conseguem juntar algum material, textos, livros sobre aquela pessoa, vai ser documentos acessórios para complementar o fundo pessoal. O limite é a vida da pessoa. O Vidal deixa bem claro essa perspectiva, né? Que nem eu falei, não vamos descaracterizar os outros documentos, não vamos, claro que nós vamos tratar, mas ter essa percepção, que é durante a acumulação e produção do titular do acervo. Além disso, outro limite, né, do arquivo pessoal. O que acontece, geralmente, quando vamos conversar com alguém para pedir, explicar a importância que ela doe seu acervo para a tua instituição, ou que cria um centro de memória, geralmente elas acham que os documentos importantes a ser doado são os documentos profissionais, né? Até tu explicar que os outros documentos que referente à sua vida são importantes, porque aí a gente vai poder compreender a pessoa em todos os seus âmbitos, não só a sua atuação profissional, que ela já é pública, e mesmo assim, claro, que em contato com esses documentos a gente consegue ver outra lado do titular. Então, todos os documentos relacionados a essa pessoa também fazem parte do arcabouço que o arquivo pessoal engloba. Então, se é uma pessoa religiosa, sim, se ela tem documentos, faz parte do arquivo pessoal. Documentos da sua formação e aperfeiçoamento. Também. As fotografias de viagem, por exemplo, são atividades de lazer. Então, elas vão estar englobadas. Aí tem os questionamentos, até o que eu coloco no artigo meu. Mas que é o que acontecia no Instituto Evandro Chagas. Eram médicos e um deles gostava de pintar, que era o Dr. Leiso. Ele fazia, então, a arte, né? Então, e não era produto da atividade direta profissional dele. Mas vamos descaracterizar, iríamos colocar fora esses documentos? Claro que não. Isso vai mostrar um outro lado do cientista. Agora, claro, tem um questionamento que, se for um médico, pesquisador mas as obras não fossem dele, né, algum sentido faria para ele, então entraria em atividades de lazer. Então a gente sempre tem que interpretar qual é o sentido, né, o valor narrativo, né, fugir daquela questão de ser apenas provas de mim, que nem o da McManus, né, a gente já ir mais ligado à ideia da Hobbes.
Então, isso. E além disso, né, para entender, para continuar nessa ideia de discurso, de narrativa dentro de um arquivo pessoal, tem-se a ideia da mirra do quê? Claro que a elaboração do discurso e da narrativa se dá principalmente na história pessoal, na história do acervo enquanto ele estava com o produtor. Mas também, se ele não doa em vida o acervo e alguém herda ele, ou alguém fica responsável por esse acervo, esses custodiadores também poderão influenciar no acervo. Eles podem fazer uma seleção de quais documentos devem ser doados, ou juntar documentos que o produtor separou que não devia, mas por algum motivo ele acabou não colocando fora, então ele acaba interferindo na narrativa do produtor. E além disso, a gente não pode esquecer que nós não somos neutros. Aquela história do Hillary Jackson, que nós devemos ser guardiões do acervo, sem interferir, isso não existe, até porque na época dele o volume do documentário era muito menor e era fácil pensar numa neutralidade, mas depois do Segunda Guerra Mundial, Schoenberg, não, a gente seria ingênuo pensar nós como profissionais neutros, isso, enfim. Então nós, na forma de organizar o acervo, respeitando a narrativa quando existe e quando tiver uma ordem, ou se nós deveremos estabelecer a ordem, já esse processo em si já é uma interferência nas narrativas anteriores, seja do produtor direto ou passando por essas duas instâncias. Então, quando nós formos descrever esse acervo, nós temos que deixar bem claro a nossa interferência para que o usuário possa compreender melhor as fontes no qual nós estamos proporcionando o acesso. Então, aqui até aqui já chega um pouco que a professora Renata pediu, né, sobre a atuação nossa. O que principalmente o Abreu e o Cox, eles enfatizam bastante, né, que hoje, principalmente com um volume grande de produção e com os documentos digitais, sabendo a pessoa se ela é uma pessoa ilustre, uma pessoa importante politicamente, por exemplo, né, do arquivista prestar consultoria durante a fase corrente, né, durante a posse desses documentos da pessoa, ou se ela tem um volume grande de documentos antigos, já tratar essa documentação nessa consultoria, já pensando depois, né, quando a pessoa desejar doar, já está nos conformes. É claro que essa consultoria já interfere também, né, já é intervenção arquivística do discurso do que o produtor quis elaborar. Mas só dele estar seguindo um profissional da área, isso já demonstra a personalidade, então não acaba afetando, né? Isso vai integrar naturalmente ao discurso. Então, o Cox fala da questões de guias também, que existem muitos guias nos Estados Unidos, nas bancas, que não é feitos por profissionais arquivistas, e que ele acha um absurdo, porque estão pegando a nossa área, e que é para nós tomar a frente para que outros... É o que a gente sempre fala de TI, né? Que a gente deve se apropriar dos documentos digitais para que, no futuro, nossa profissão não seja engolida por outras áreas. Então, aí só voltando aqui no primeiro, a avaliação, a primeira coisa de quando vai estudar se um acervo ele é de interesse social ou não, ou se faz parte da política de aquisição da instituição, não apenas pelo caráter transacional, que nem a Hobbes fala, e sim, né, a gente vai ver a narrativa e a importância desse acervo para com a sociedade, né, que é aquela questão da macroavaliação. Então, a McMurtry, ela defende, né, de sermos proativos, atuar antes, né, não deixar ninguém tomar conta das nossas funções legais, intervencionistas na pós-custódia, né, aquela escola, principalmente a portuguesa, que define a questão da pós-custódia, nos arquivos pessoais como nos arquivos institucionais, né? Então, é no mesmo sentido,
Sem também lembrar que tem que ter um cuidado, né, quando a gente for conversar com os titulares de acervo, porque o Lampert lembra que não deixa de ser uma violência simbólica, porque a pessoa está deixando os seus rastros, né, está deixando a sua memória à mão de outros. Então, tem que ter uma noção, tem que ter um trabalho de conscientização e mostrar, né, a relevância em si do acervo ser doado. Tá? Aqui, isso aqui eu passei, eu e meus ex-colegas do IEC, um problema muito sério. O que acontecia, né, entre o limite de arquivos oficiais e pessoais? Os pesquisadores os mais antigos, eles de fato misturavam a vida deles. Eles viviam muito tempo, eles eram apaixonados e tinham uma vocação tão grande para a pesquisa que eles passavam a maior parte do tempo no laboratório. Até tinha uns que comentavam que dormiam no instituto. Então, eles acabavam transportando a sua casa para as suas salas. Então, quando a gente foi trabalhar com o Dr. José Maria de Souza, tinha as contas da casa dele, as cartas dele, estava tudo lá no IEC. Só que tinha documentos institucionais misturados. Então, a gente tinha que fazer uma avaliação, e o limite é muito tênue, porque uns eram originais, mas a gente tinha que saber se era via ou não, e se era via, ficava no pessoal, se não, ficava no instituto. Então, era um trabalho complicado de estudar a vida dele, entender a atividade dele na instituição, para poder fazer essa segregação, para, de fato, né, ficar onde deve estar. Às vezes é impossível, então é melhor não misturar e manter do jeito que se encontra. E, claro, tem atividades, funções que é mais fácil de identificar quando é oficial e pessoal. Mas vocês podem se deparar com isso, como aconteceu lá no Evandro Chagas. A doutora Gilberto, por exemplo, a casa dela era lá na seção de patologia. A documentação, os livros, tudo. Tá? E assim, vocês têm umas denominações interessantes, do Fujisawa, né, que é de um trabalho de TCC lá da URGS, que é interessante, que ele separa para não confundir o que seria documentos pessoais, que é aqueles que a gente acumula no nosso dia a dia, né, sobre a nossa posse, diferente dos documentos oficiais, que são documentos que têm informações sobre nós, mas são de instituições, e o arquivo pessoal são os mesmos documentos pessoais, só que passado por um critério de avaliação sobre o valor e o tratamento arquivístico. Já a Camargo, né, ela diferencia arquivo das pessoas, que estão de posse das pessoas, com arquivo pessoal das instituições. Então, são os cuidados que alguns autores trabalham, mas já é de senso comum, de domínio, mais o termo arquivo pessoal, arquivos pessoais, em si na literatura. Algumas questões também que a Camargo e a Belotto também, elas discutem, essa questão de arquivo literário, né, colocar o nome no acervo pela principal atividade do titular. Todo mundo pode lembrar da casa de Rui Barbosa, né, que são os arquivos literários. Porém, ela é contra essa denominação, porque um arquivo, que nem mostrei no outro slide, ele não vai ter documentos apenas das atividades profissionais, vai ter outros documentos. Então, isso descaracterizaria o acervo, ou as políticas de aquisição iriam barrar a entrada de certos documentos, poderia fragmentar acervos. Então, seria um complicador. Apesar do que o Campos, ele reconhece essa dificuldade, essa questão da principal atividade, mas para ele isso não seria problema, isso não impediria de receber, recolher o documento, o acervo como um todo, né? Não, mas são pontos de vistas, né? Eu acho complicado, por exemplo, um arquivo eclesiástico, para mim, são os arquivos de igreja, de abadias, bispados,
não o arquivo de um padre, de uma freira, né, que nem o arquivo militar, é o arquivo da instituição de poder, que nem o político. Mas aí cada instituição, ela acaba adotando e claro, tu vai se basear no autor para se fundamentar, que nem lá na Fiocruz eles gostam de falar muito de arquivos de cientistas, né? Mas pelo menos é de cientistas, não arquivo científico. Tá? Aqui eu coloquei a questão sobre a verdade nos arquivos pessoais, né? É o que a Reimann chama de feitiço dos arquivos pessoais. Porque se tem a sensação de que tu tá conhecendo a pessoa na íntegra, né? Tu tá conhecendo tudo que ela coloca nos documentos são verdadeiros, principalmente nos egos documentos. Quando, na verdade, a gente só tem acesso a fragmentos, a gente não consegue guardar todos os documentos. E, além disso, a questão da intenção, que eu estou falando para vocês, né, desde o início. Existe um discurso, uma narrativa. E aí a gente tem que compreender se esse discurso narrativa na seleção de documentos é, de fato, a verdade. Né? Claro que pode ser a verdade na versão da pessoa, mas, então, a gente tem que ter cuidado na elaboração do arranjo e principalmente na descrição, né, compreender essa narração e não levar tudo como verdade. Isso é de suma importância, principalmente para facilitar o usuário, o pesquisador depois. Né. Claro que ele, na sua pesquisa, ele tem que ter essa capacidade de perceber, né, a narrativa do titular do acervo. Então, sempre a Reimann deixa bem categórico, não cair no feitiço dos arquivos pessoais, né? Não estamos diante da verdade total. Claro que pode ter a maioria dos documentos a verdade, né? Não, a gente não vai falar que estão mentindo, não é isso. Mas quando a gente trabalha com arquivo pessoal, a gente chega num ponto para ser íntimo do titular, né? Eu lembro quando eu entrevistei o Dr. José Maria, tinha coisas que ele não lembrava, que eu sabia mais do que ele daquela época, de uma época da vida dele. Então, que ele foi se lembrando e tal. A gente realmente se sente próximo, detentor do conhecimento da vida de outra pessoa, mas temos que analisar o contexto, né? Como tudo na arquivística, a questão de contexto, né? Enfim, então, outra discussão é quem são os indivíduos que devem ter os seus arquivos pessoais preservados. Né? Acho que há muito tempo a ideia na historiografia já caiu por terra lá do positivismo, que só os grandes heróis, só as grandes personalidades deveriam ficar para a história. Não. E na arquivologia, né, principalmente com Cook, né, quando ele aborda a macroavaliação, ele fala de dar vozes a todo. Porque mesmo tu não estando numa camada de poder, né, tu vai ser significativo de uma parcela da população. E essa parcela, às vezes, é até maior do que aqueles que têm o poder. E quando a gente lê o multiverso arquivístico e estuda a questão dos arquivos comunitários, é no mesmo sentido. Né? Aquele acervo, aquele documento, ele vai dar identidade para um grupo de pessoas, ele vai ser representativo para um grupo de pessoas, então qualquer pessoa deve, se ela for representativa para um grupo de pessoas, deve ter o seu arquivo guardado em instituições, seja públicas ou até privadas, que cuidam desse tipo de acervo. Então, é a questão de dar vozes a todos, do Cook. Né? Isso até às vezes me dá uma angústia, eu converso bastante com o Luiz da UFAM, que são textos no Canadá, na Austrália, Europa, que discutido lá na década de 90, início de 2000, e só agora no Brasil que está sendo de conhecimento, né, da nossa área, para ver como a gente ainda engatinha bastante em certos pontos da nossa área que já é até de praxe de outras áreas do mundo. Mas vamos seguir, então, aqui fechando essa parte. Então, todos significativos representativos devem ter, sim, seu acervo preservado, não só dos heróis e das grandes personalidades. Tá?
E fechando essa parte assim de conceito e teoria, tem o debate da minha que é muito bom no livro O Pessoal dos Arquivos, né? A questão da áudio original, né? Porque o Hilary Jackson, lá no final do século XIX, início do XX, o arquivista sendo guardião dos documentos não poderia interferir. Então, do jeito que viesse da administração, teria que nós deveríamos manter, guardar e tal, né? Seria a áudio original. Mas nos arquivos pessoais, nem sempre a gente consegue perceber uma organização, né? Pode vir um acervo organizado, como foi do Alberto Pasqualini, né? A esposa, a Suzana Pasqualini, a esposa dele, organizou uma homenagem a ele após seu falecimento. Nessa organização, ela já demonstra um discurso, então não teria sentido nós interferirmos, né? Nós, no projeto, apenas demos continuidade às outras etapas. Então, quando existe uma ordem, nós respeitamos. Agora, quando não tem, a gente faz todo aquele estudo das funções e atividades das pessoas e tentar identificar naquela, digamos, bagunça, se existe ou não um discurso para poder pensar no quadro de arranjo e, com isso, consequentemente, a descrição, né? O Minha coloca que a áudio original não pode ser o fim, ela tem que ser um meio para tentar atingir a melhor forma possível dentro dos parâmetros arquivísticos, não naquela visão, como vai ser melhor o usuário tem que entender a linguagem arquivística de organização, né? Porque o usuário ele pode ter uma pesquisa em si que não vai ser a mesma para o outro, então eu não posso organizar para um e esquecer dos demais, eu tenho que organizar geral para que todos consigam buscar as informações que desejarem, né? Então, até a áudio original, ela é debatida nos arquivos institucionais, né? É uma questão lá, um debate lá da escola canadense, que agora que está aparecendo na nossa... Até em algumas universidades não se debate essa questão, né? Ainda é muito forte as ideias do Schellenberg e os anteriores, né? A áudio original do Jackson. Mas eu já tive um colega, assim, que em uma instituição... que não queria tratar, organizar os acervos, porque para ele, é áudio original, então chegou num ponto que não adiantava nem abrir nenhuma caixa, nem nada, porque, é áudio original. Então, não é ao pé da letra, né? Nós temos que identificar, de fato, se tem ou não alguma relevância na organização, senão a gente faz o tratamento de identificação de atividades, funções, e organizamos. Então, a mesma coisa nos arquivos pessoais. Tá? Aqui, deixar sugestões de leituras. Então, o Cox, né, que eu estava falando para vocês, ele foca bastante essa parte de discurso, de narrativas, né, os outros motivos pelos quais nós guardamos os documentos, não apenas aqueles das funções e atividades. O Pensar os Arquivos, a segunda parte dele tem bastante capítulos, vários capítulos, né, sobre arquivos pessoais. Este do Mihan está nesse livro, né, sobre áudio original. O do Felipe Abreu existe em bits, né, que já é a questão de documentos nato-digitais, e fala bastante, né, do tratamento anterior, antes de chegar ao arquivo permanente. Esse desarquivar fala sobre ego documento, né? Que nem eu falei para vocês, não tem arquivistas trabalhando muito com esse tema, só tem o meu artigo, mas é uma visão interessante. Eles têm em português da Cunha, que aborda um pouco, mas claro que ela puxa muito pelo viés historiográfico, mas a gente consegue retirar alguns elementos arquivísticos sobre os egos documentos. O Correntes Atuais, eu coloquei aqui porque tem um capítulo da Hobbes que fala sobre história, que é o mais completo sobre arquivos pessoais. Tá? Fala de várias visões, como se mudou a percepção sobre arquivos pessoais, né, no capítulo da Hobbes.
Esse aqui já é um clássico, o Tempo e Circunstância, né? Elas abordam, esse é o livro da Goulart e da Camargo, foi da onde eu tirei o termo ergodocumentos, que ela fala da questão da abordagem contextual, seja do quando e como, quando, o tempo e como a circunstância, e aí elas desenvolvem, é o trabalho delas no, desculpa, no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Pessoal, para encerrar, tem esse mais outro slide. Esse é aquele debate, né, se nós devemos denominar um arquivo pela principal atividade. E aí, nesse caso aqui, quem escreveu foi o Marx, né, da área da literatura, e ele se embasou, estudou alguns princípios da arquivologia, mas é muito bom esse livro, porque ele consegue ir além do Cox, por exemplo, sobre as motivações de guardar e a repercussão disso nas autobiografias. É muito bom esse livro. A da Oliveira, né, que já faz um tempo, que ela foca a descrição e a pesquisa em arquivos pessoais, mas é um texto até bom para disciplina de descrição, que tem o histórico bem completo. Ela puxa desde dos softwares da biblioteconomia até do Conselho Internacional de Arquivo, as nossas normas. O do Santos, lá da Casa de Oswaldo Cruz, também já virou um clássico no nosso país, né, sobre arquivos pessoais, que foi um dos primeiros a apresentar algo mais concreto. Né? Então, o foco em arquivo científico e os arquivos de laboratório, que até fundamentou o nosso trabalho no Evandro Chagas, já que as instituições são de finalidades iguais, pesquisa na área da saúde. E esses dois, né, que é um da Fiocruz e o da Fundação Getúlio Vargas, são vários textos, uma primeira parte com reflexões, mas tem vários textos, a maioria dos capítulos são do como fazer, de como foi realizado, a biografia de alguém, principais documentos, mas é bem interessante. Então, são as principais obras, pensando em livros, né? Claro que tem artigos, tem outros livros em outros idiomas, aqui eu coloquei só em português, tá? Eu não coloquei as referências porque são desses livros aqui. Então, professora Renata, eu acho que eu vou passar já para os exemplos. Eu só falo dessas referências. Algumas dessas referências eu tenho. Então, se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar. A minha Bíblia, que vocês já conhecem, a Correntes Atuais do Pensamento Arquivístico, eu sempre indico, e esse Pensar os Arquivos eu tenho também. Eu acho que eu tenho mais alguns da sua lista, depois eu vou dar uma procurada. Eu posso disponibilizar os slides, se vocês quiserem, aí já tem como procurar, fica fácil, né? Exatamente. Então, eu vou falar rapidamente dos trabalhos, tu tinha comentado de deixar as perguntas para o final, né? Então, eu vou abrir aqui. Essa foi uma apresentação de um evento que teve lá em Caçapava do Sul. Claro, eu não vou entrar em detalhes aqui como foi lá no evento, porque, só para contextualizar vocês, aqui tem ações da UFSM para criar geoparques em duas regiões do estado, um que é na Quarta Colônia e um em Caçapava do Sul, pelas características geográficas, e todas as áreas estão convidadas a participar, e eu entrei com 2 projetos na área da cultura, um em Caçapava do Sul, que é esse do Alcides Saldanha, e o do Alberto Pasqualini, lá da Quarta Colônia de Imigração Italiana, né? Então, esse primeiro projeto é até interessante, né, que a professora Renata pediu para falar sobre as possibilidades de atuar nesse tipo de arquivo. As herdeiras de Alcides Saldanha, que é a Giovana e a Patrícia, elas procuraram por mais de um ano e meio, pessoas em Caçapava, preferência arquivista, elas tinham conhecimento da profissão, né, para organizar o acervo do pai delas. Só que na cidade não tinha, eu conhecia, porque eu sou de Caçapava do Sul, né, então eu conhecia a arquivista da prefeitura que se aposentou, só que ela se formou lá no final da década de 70, não tinha estudado nada de arquivo pessoal e ela nunca foi atrás, ela sempre focou a prefeitura da cidade.
Os outros arquivistas que eu conheci, todos fizeram concurso, né, naquele boom de concurso dos anos 90, 2000, principalmente 2000, que eu peguei, 2010, né? Então ninguém ficou na cidade. Então elas tinham uma dificuldade. Quando elas souberam que eu entrei na UFSM, e elas conhecem a minha mãe, então me procuraram. Aí eu falei, olha, eu não posso fazer algo separado porque eu tenho uma dedicação exclusiva, mas eu posso fazer um projeto pela universidade. Mas foi uma possibilidade, elas queriam contratar alguém para trabalhar na casa delas, para organizar o acervo. Só que eu acho que até elas gostaram de trabalhar com a gente, porque a gente está dando uma dimensão bem maior, a gente está conseguindo alguns frutos bem interessantes. Até as alunas estão aqui na aula, que é a Leslie e a Ana Paula. Essa aqui era a Bruna, ela chegou a entrar, mas ela ficou impossibilitada de continuar. Mas na época lá em novembro, né, ela estava no projeto. E a professora Sônia, que ela ajuda bastante, principalmente na parte de conservação do projeto, né? Eu cuido, eu sou o coordenador, aí eu acompanho as meninas, e a senhora Sônia dá uma ajuda significativa. Tá? Aí, claro, que nem eu falei para vocês, a questão do Geoparque, né, foi aprovado no projeto Geoparque da universidade, e o escritório Alcides Saldanha, ele, que é das filhas dele, ajudam com bolsas, né, eles dão uma bolsa a mais, eles compram material para nós, seja de conservação, enfim, até eu vou falar mais para frente do vídeo e das entrevistas que a gente pensa em realizar, o vídeo e o site, perdão, não entrevista. Mas, assim, só Alcides Saldanha, ele foi prefeito da cidade de Caçapava do Sul, e ele teve vários cargos no Estado, tanto no Legislativo como no Executivo, não vou entrar em detalhes, e o cargo maior dele foi como ministro dos Transportes no governo do Fernando Henrique Cardoso. Tá? Aqui tem os cargos. Então, aqui só para vocês acompanharem, né, aqui a primeira doação eles levaram em 2 levas, porque elas não tinham um domínio muito grande do que seria, porque eles tinham muitos livros, tinha peças de museu, então a gente foi explicando para elas o que deveria ser para nós, né, os documentos, as fotografias e tal. Então elas foram enviando. Aqui foi só uma primeira leva, quando for de Caçapava Santa Maria, esse aqui é o laboratório de restauração da universidade. Aqui a filha, Giovana, o esposo dela, e a Leslie, que está na aula. Eu não sei se vai ter foto da Ana Paula. Mas aí depois a gente começou. Essa aqui foi a primeira estagiária, ela também precisou parar. Aqui está a Ana Paula. Então a gente teve esse trabalho básico, né, de higienizar as peças documentais, tirar a sujidade da superfície, as bailarinas, os grampos, né, separar, identificar os tipos documentais, seja a peça isolada ou em formato dossiê ou processo, né, dentro da narrativa de cada conjunto. Então, as meninas identificavam a função, qual o período da vida do Alcides Saldanha pertencia, e se existia ou não, né, uma relação entre os documentos na parte discursiva. Aí, muitos jornais que ele guardava, né, a gente colocou numa atividade separada de leitura, eu não me lembro o nome exatamente de lazer, mas enfim, então, o acervo, ele contém todos aqueles elementos que a gente estava falando no outro, né, de ter documentos tipos ego-documentos, tem a memória individual, então tem documentos da memória da cidade, por isso que justifica esse projeto na universidade, dentro do Geoparque, que vai ajudar na identificação e fixação das pessoas no município, e além disso a gente identificou documentos do século XIX, que era dos ancestrais do Alcides Saldanha. Né? Então, a gente pensou, foge da linha da vida dele, né, do trajetória desde o nascimento até a morte, mas a gente não iria descartar, porque além de falar da família dele, tinha informações interessantíssimas sobre a sociedade caçapavana, principalmente nas questões agrárias, né, é uma cidade agropastoril, além da questão do coquário. Então, a gente
fez separado do fundo, né? Mas tratando de igual forma. Aqui era no início, né, que as meninas foram identificando os cargos, né, para poder encaixar os... Claro que mudou bastante, alguma coisa que outro foram encontrando outras atividades, isso aqui foi bem no início. Aqui o acondicionamento provisório, para separar, né, por cada cargo. Aí depois elas notificaram conforme o código de identificação da Nobrad, cada documento, e digitalizaram documento por documento, né? A gente, por enquanto, colocamos no Google Drive, e deu uma coincidência muito grande, assim, quando elas terminaram a digitalização foi quando a Covid aumentou aqui no Rio Grande do Sul. Então, elas puderam fazer de casa a descrição. A gente está fazendo peça por peça para elaborar um catálogo. Só que a gente... Eu acho que até uma vez eu conversei, né, Renata, que se fala a descrição do geral para o particular, mas eu tenho a ideia de conhecer as partes para poder entender o geral, apesar de elas já ter esse contexto biográfico da vida dele. Então, elas estão descrevendo as peças para depois a subsérie, série, e finalizar no fundo. Aqui a digitalização do acervo, né? Aqui só um exemplo. E as meninas estão nessa etapa de descrição. Aqui elas nem tinham começado ainda. E claro que a difusão ela já está acontecendo pela própria produção do instrumento de pesquisa. A gente conseguiu conversar com a TV Campus, né? E é claro que o escritório de advocacia vai ajudar. Eles vão produzir um vídeo sobre o projeto em si e um sobre a vida de Alcides Saldanha. A gente conseguiu do depoimento do Fernando Henrique Cardoso. A gente vai tentar com o Pedro Simon, com o Assis Shuichi. A gente vai entrevistar as próprias filhas. E as meninas vão aparecer, então vai ficar bem interessante até para os alunos, né, conhecer as etapas do projeto e não só a vida dele. E elas estão participando, então, da elaboração do centro de memória que vai ser na antiga casa dele. Né, vai ficar um centro de memória para a cidade, né, onde a população não é só para pesquisa, e sim, né, tem a ideia de criar um ambiente de debate, de outros eventos no local. E também o site, né, que todos esses documentos digitalizados vão estar no site em conjunto com as descrições que as meninas estão fazendo. Então, elas vão ter o acesso remoto do acervo. Então, acho que isso, do Alcides Saldanha. Aqui do Pasqualini, eu fiz um relatório como terminou a gestão municipal, eu quis prestar conta para a nova gestão e até pensando na continuidade do projeto. A diferença aqui é que, quanto no Alcides Saldanha, a gente tem ajuda particular, né, eles têm vontade e verbas para acontecer todas as nossas etapas. Esse acervo do Alberto Pasqualini é uma realidade totalmente diferente. Qual é a história dele? Em 91, a Suzana Pasqualini, ela faz um termo de doação para a cidade de Vorá, que é a cidade onde Alberto Pasqualini nasceu, que quando ela falecesse, o acervo seria transferido, né, ele seria recolhido para a Prefeitura Municipal de Vorá. Aí ela falece em 97, e o que acontece? Eu vou mostrar aqui as fotos para vocês. Nunca teve um tratamento até 2019, imagina, de 97 a 2019. Aqui foi a reunião com o prefeito da época, né? Aqui tá eu e o professor Jorge, da arquivologia também, a secretaria de turismo da época e o prefeito. E aqui a Valzerina, que é a coordenadora do Condesus, né? Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da região da Quarta Colônia, que foi a articuladora. Só que a gente tinha que fazer com os recursos que eles tinham. É uma cidade de 2.000 habitantes, os recursos é só voltado para a agricultura, então para a cultura era bem complicado, até para conseguir as caixas foi complicado. Então, olha como estava o acervo desde 97, em caixas de mercado, né? E a documentação já é pública, ela foi doada. Desculpa, gente. Então,
era um crime com nossos olhos arquivísticos, né, nossa visão. E dava uma ânsia, a gente queria tornar, porque é um acervo riquíssimo, de uma personalidade que foi essencial para a política na época do trabalhismo, na época do Getúlio Vargas, e que a ditadura militar fez questão de apagar a importância dele. E hoje, de fato, quando tu pergunta quem foi Alberto Pasqualini, as pessoas aqui não lembram, né, não sabem quem foi. Tá? Mas quando estuda quem foi ele e como ele foi protagonista nos anos 50, é de se admirar. Então, como eu falei para vocês, a esposa dele criou esse instrumento de pesquisa, Vida e Obra de Alberto Pasqualini, onde ela mostra a divisão que ela fez dos documentos pelos cargos políticos e quais os documentos que tem dentro desse documento. Então, aqui já tinha uma organização prévia, que a gente respeitou, e a gente consegue ver, além da escrita de si, do Alberto Pasqualini, a escrita do outro, que era da Suzana, né? É aquela questão dos custodiadores, que o Mirra fala, né, da segunda instância. Aqui como estava os documentos antigamente, eu vou mostrar só as fotografias do projeto. Aqui as fotos, né, estavam numa caixa de sapato, jogadas. Aqui as séries, né, só para vocês darem uma olhada, ele quando foi secretário do interior, era a série 4, ela colocou códigos, né, e o período. Aqui a atuação dele pelo PTB, então tem várias, nem eu falei, são 32 séries, claro, tem as subdivisões. Aqui o falecimento que eu comentei, falecimento deveria ser fora do fundo, né? É um acervo acessório, não foi no trajeto de vida dele. Só finalizar com as últimas fotos. Aqui é para mostrar como está deteriorado o acervo. Aqui a Giovane, ela está assistindo também. A Giovane é uma aluna formada da cidade de Vorá, e ela tem a perspectiva de, ajudando na criação do centro lá com a casa do Alberto Pasqualini, que a casa dele ainda existe, mas tem que ter uma reforma, um cuidado para receber. A ideia da prefeitura de fazer um auditório e guardar o acervo arquivístico e os livros, e mais as peças que chegaram do Rio de Janeiro, né, dela cuidar, ajudar a prefeitura, enfim, né, ter um cargo, já que não existe ninguém lá na cidade dessa área. Mas a Giovânia participou do projeto durante os 2 anos. Eu ia uma vez por semana para Ivorá. Então, a mesma coisa, teve higienização, teve aqui identificação dos documentos, né, colocar na ordem já pré-estabelecida. Aqui a questão de acondicionamento, vocês vão ver que não é o adequado, mas era o material que nos davam. Claro que aqui nesse relatório eu falo quais que devem ser adquiridos para trocar, já me avisaram que vão conseguir, mas sabe-se quando, né, porque licitação, pouca verba. A gente teve que botar essas cordas porque caía esses documentos. Pode ver a caixa, ela não está estável, ela é colorida, então a tinta danifica o estado de conservação. Nada adequado. Aqui as fotografias como ficaram, mas pelo menos a gente conseguiu salvar as fotografias. Olha a estante ali pendendo. Ela deveria ficar fixa e não nesse ambiente. Né? A gente já conseguiram as caixas adequadas. Falta só o invólucro interno para a gente voltar e fazer a troca. Tá? E eu e a Giovana, a gente pediu para arrumarem aqui a estante, né? Até conseguir ter o centro de memória lá. Então, aqui o espelho, não sei se tem mais foto. Aqui é a mesma coisa, a gente está colocando no Google Drive. Então, eu tenho um projeto FIEX, que é com a Ana Beatriz, que também está assistindo. Ela descreve de casa o acervo. Claro que o volume é muito grande. O primeiro semestre ela descreveu algumas séries. Eu estou com a disciplina de prática em arranjo de descrição. Alguns alunos vão descrever algumas séries. E eu acredito que umas de estágio também vão ter que... Por causa da pandemia, não vão poder estar em arquivo, elas vão trabalhar em algumas séries. Mas aí, então, a gente vai dividindo,
né, pensando no catálogo também, documento por documento, para ter um instrumento completo. E aí depois, claro, subsérie, série e o fundo e o Centro de Memória e Futuro, que por enquanto é a prefeitura. Aqui já é a preenchimento da tabela, acho que não tem mais fotografias, que é a reunião que a gente fez para conscientização do Geoparque. Eu estou bem aqui, eu acabei sendo cortado da foto, aqui está o professor Jorge, de novo, a professora Medianeira, que ela tem um programa da Quarta Colônia e o meu projeto está inserido no programa dela. Então aqui acabou as fotografias. E aí, por fim, eu vou mostrar... Não, peraí. Eu acho que já deve ser de conhecimento da maioria de vocês, que a professora Renata comentou, que fala sobre o Instituto Evandro Chaga, a descrição e os arquivos pessoais, que são os meus 5 anos de Belém, né? Que além da questão da gestão documental da instituição, mais o tratamento da massa documental acumulada de 80 anos, eu cheguei e foi solicitado a mim a elaboração do programa de arquivos pessoais no Evandro Chagas, nos moldes da casa de Oswaldo Cruz. Tanto que eu fui ser treinado, só que aí, claro, aí, conforme o conhecimento da instituição, a gente teve que fazer a nossa adaptações. O Dr. José Maria de Souza, ele até foi quem eu estudei no meu mestrado, né? Mas vocês vão ver aqui os documentos foram digitalizados e colocados à disposição remota, conforme os quadros de arranjo que nós estabelecemos para cada um deles. Então, tem a descrição do fundo, aí, por exemplo, vida pessoal, um grupo. Aí vocês querem a série Relações Familiares. Então, eu quero as cartas da esposa dele. Então, se eu clicar aqui, pegar um pequeno cartão, eu consigo fazer o download. Né? Tem a descrição em si, vocês conseguem visualizar o documento. Vejo que esse aqui é um documento não de atividade, que nem a gente estava falando, atividade profissional dele. É por outras questões que ele guardou. Certo? Então, vocês podem acessar o sistema Memory, né? Tem um cadastro pequeno. Ele abre nessa tela aqui de pesquisa por assunto. Aqui o Luiz do Amazonas vai brigar comigo, porque ele fala que não é tipologia. Eu já aprendi que é tipo documental. Mas vocês podem pesquisar por esses indexadores. Na verdade, é ponto de acesso, né? Porque se é da Albright, e a pesquisa avançada, ou caminhar pelo arranjo de cada um deles. Tá? E foi muito bom trabalhar com eles, principalmente a doutora Gilberta Bensabá, que ela tinha uma memória melhor que a nossa. Ela faleceu ano passado com 96 anos, e ela nunca parou de trabalhar. Então, tinha documento, as escritas dela, os depoimentos, de tudo que acontecia no Instituto. Eu não conseguia compreender, e aí eu levava os bilhetes para ela me explicar o que era, e ela ia contando, assim, tudo. E aí a gente começa a entender esse outro lado. E aí o projeto que a gente teve de pesquisa, que já está em fase final, na verdade a gente já terminou o artigo, o capítulo do livro, já estão para publicação, que é mostrando como essas agendas, a importância das agendas enquanto ego-documentos, para mostrar o outro lado das personalidades. Porque a doutora Gilberta Passabala é conhecida no mundo todo, e era engraçado que em Belém, quando eu perguntava, poucas pessoas conheciam nem da área da medicina, só quem era da área acadêmica mesmo. Tanto que quando eu estava uma vez com ela teve o convite da China para... Só ela não quis viajar, né, com 90 e tantos anos, para ela era muito complicado. Um convite da Espanha também. Era bastante... Enfim, né? Então, foi uma experiência interessante com eles, de conhecer tanto... Sim, desculpa, falando do projeto, né, eu estava pensando aqui onde eu estava.
ela tinha uma imagem pública, né, que ela representava e que era de conhecimento tanto da área como no Instituto, e ao ler as 46 agendas da doutora Gilberta, junto com alguns alunos da graduação, a gente elencando as reflexividades delas, íntimas, a gente pode perceber uma outra doutora Gilberta Bensabá, né, e como ela mudou, né, durante os anos, né, principalmente 3 momentos. Quanto mais idosa, mais ela via desesperada, desvalorizada no Instituto, em Belém, enquanto o mundo todo queria o conhecimento dela. Sabe? Foi um estudo bem interessante, só que era triste ao mesmo tempo de ler as agendas da doutora, mas é uma lição de vida. Tá? Então, sobre as atividades que eu tive de arquivos pessoais, eu quis falar de Belém por ser de vocês, né? Conheçam o Instituto, conheçam o acervo, vão até lá, ele foi feito, entrem no sistema Memory, e os daqui até para mostrar as possibilidades e tal, como foi o caso lá de Caçapava, que elas queriam alguém em particular para organizar o acervo. Eu vou parar aqui a apresentação. Então, e eu acho que seria isso, eu abro para... Quer dizer, repassa a palavra para ti de volta. Nossa, uma riqueza, a gente fica encantada, né? Porque eu, particularmente, eu não tenho vivência nenhuma de prática com arquivos pessoais. Eu tenho de poucas leituras também, até porque a gente nem tem tantos pesquisadores trabalhando com essa temática, né? E às vezes até tem ações que estão sendo desenvolvidas, mas que não são comunicadas, né? As pessoas não publicam, não escrevem artigo, não participam de eventos, e é que a gente acaba não sabendo, fica uma coisa muito isolada. Além da participação de profissionais de outras áreas, né? A gente sabe que tem historiador, tem museólogo, antropólogo, cientistas sociais trabalhando com arquivos pessoais, sem a participação, muitas vezes, de arquivista e sem levar em consideração as teorias arquivísticas, né? Ainda que a gente tenha todo esse imbróglio teórico sobre arquivos pessoais serem arquivos, né? Acho que é a Camargo que fala, né? Uhum. Até você citou no começo. Então, eu particularmente acho assim riquíssimo. A gente teve a participação da Daniela Lepre, mês passado, que ela veio participar desse momento com a gente, falando da experiência dela com consultoria, né, trabalhando, e ela trabalhou muito, logo no começo da carreira, lá no começo dos anos 2000, com arquivos privados, na região de Londrina, e isso foi abrindo portas para ela, né, então foi um momento, um compartilhamento de experiência também que contribuiu muito para o nosso entendimento. Gente, vocês têm perguntas para fazer para o Augusto? Quando eu te falo, Augusto, parece um podcast, não é brincadeira, não. Não, mas a gente passa pela mesma situação. Segunda-feira eu tive uma aula, numa disciplina, e eu perguntava até, uma das alunas pode até confirmar, ninguém me respondia, assim, parecia um monólogo. Aí, eu falo que eu vou gravar um podcast. Aí, às vezes, eu peço socorro para uma que outra que gosta de comentar, senão, fica só... Então, vamos lá, vamos na dedocracia. O Cadu que gosta da discussão sobre arquivos pessoais, né, Cadu? Vamos ver o que ele vai falar. Nada, silêncio. Ali, quando tu falou de pouca produção, a gente até tinha lá na década de 90, mas era sempre a mesma coisa, né? Como foi organizado, quem era a pessoa, as reflexões, de fato, desses conceitos e outros... Tudo que abarca arquivo pessoal começou, de fato, na nossa área no Brasil, pós-2000, principalmente ali com o MAST, com a Fiocruz. E que bom que abriu essa possibilidade. Sim. Deixa eu só te lembrar, que eu lembrei de um exemplo aqui, de arquivos pessoais, deixa eu só confirmar aqui o nome, que é um projeto
Arquivo Nosso de Cada Dia. Você já ouviu falar? Não conheço. Pois é, que são, estou confirmando aqui o nome, se é isso mesmo. Que é um projeto que foi desenvolvido agora, durante a pandemia, a gente não dá nem para falar agora, né? Mas nesse último ano, que era sobre como as pessoas leigas, né, que são usuários, mas que são produtores e que são detentores de arquivos pessoais. E aí é uma campanha, Arquivo Nosso de Cada Dia, foi desenvolvido no Arquivo Público do Estado de São Paulo, com uma rede de colaboradores de várias instituições. E aí, acho que já foram, sei lá, no YouTube, tem mais de 20 vídeos, deixa eu ver se eu acho o link aqui. São mais de 20 vídeos sobre como as pessoas podem lidar com seus documentos pessoais, mas tem também discussões além do tratamento, né, da custódia, do cuidado, tinha também. Peraí, gente, deixa eu ver. Estou abrindo aqui. Falava dos arquivos, que a experiência dos cidadãos com arquivos pessoais, preservação de fotografias e documentos digitais, a importância dos arquivos pessoais. Olha, eu acertei, são 20 vídeos. E ele está acontecendo esse projeto, né? Direcionado a como as pessoas vão lidar com seus documentos pessoais, desde acervos bibliográficos, fotografias, documentos em distintos suportes, para a preservação da memória e mais do que para a preservação da memória, para a dinâmica do cotidiano. Vou colocar o link aqui para quem quiser conhecer. Me ocorreu agora esse exemplo. Aí, a Celine já até colocou o link. Celine é rápida. A Ana Paula falou que já viu o projeto nas redes sociais, é muito bacana. A Luiz também. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar no. Parabéns, os podcasters estão on. Não sei aí na UFAM, Luiz, como é que tá, mas aqui o negócio é desse jeito. A Yasmin está perguntando se tem acervos digitais para indicar. Eu acho que para consulta, né? Os principais exemplos são o da Casa de Oswaldo Cruz, tem o Instituto Fernando Henrique Cardoso, que eu gosto bastante, a forma como eles disponibilizam o acervo, que foge da estrutura da... Isso eu até não comentei, porque no sistema Memory a gente seguiu, vocês podem ver, a Nobrad. E no Instituto Fernando Henrique Cardoso, a Camargo e a Goulart, elas pensaram na organização própria delas, então, quais os elementos proporcionar para recuperar informações e os documentos, ele é mais direta, até eu acho mais interessante que a gente estava pensando para o Alcide Saldanha. Até do Alberto Pasqualini, a prefeitura quer fazer um site também, mas lá, se acontecer, vai demorar mais um tempo, por essa questão de ser prefeitura de cidade pequena. Mas os principais, que eu tenho dos arquivos literários lá de Minas Gerais também, interessante. Mas os mais significativos são esses. E aí, com vocês, eu acredito que é só o Evandro Chagas. O único exemplo que a gente tem, a única experiência, assim, é do IEC mesmo. Alguém levantou a mão. Cadê? Pode falar. Não vi quem foi. Acho que foi a Leslie. Boa tarde, me escutam? Sim. Sim. Sim, eu vou falar pelo áudio, que eu estou pelo celular, é mais difícil o chat. Professor Augusto, naquela hora que o prof falou a respeito do fundo de Alberto Pasqualini, comentou, né, que teria o fundo fechado dele, né, por ele já ser falecido, mas também teria aquele material complementar, acessório, que a esposa ia acumulando pós-morte dele. Eu fiquei pensando,
esse outro fundo é considerado daí aberto ou série, não sei se seria fundo ou série, mas este outro que ela segue acumulando, ele é considerado aberto, então? No caso ali, Leslie, seria fechado que ela já faleceu. Não, sim, Mas, mas pensando nesse momento em que ela ainda era viva, né? Porque eu até sim, associei com sim, o sim. do seu Alcides, se as filhas agora, digamos que saiam notícias acerca, né, do centro de Do memória. Alcide. Se elas quiserem agregar. Eu acho que vão por partes. Se for do centro de memória, então iria para o fundo centro de memória, não iria para o Alcide Saldanha e nem para o Sim. complementar. Lá do Alberto Pasqualini, ela focou só no falecimento dele. Uhum. Só que foram juntos também outros documentos que não estavam nas 32 séries dele, nem no falecimento. Só que lá a gente não pode considerar a parte, porque ela organizou, então está dentro do discurso dela, porque está na questão do discurso da escrita do outro, né, do segundo momento do Mirra. Então a gente tem que explicar isso durante a descrição documental, que nessa característica ficou dentro do fundo dele essa série de póstuma, né, que Sim. foram telegramas, jornais, né, que teve uma repercussão muito forte na época. E esses documentos que não foram organizados, que deram 8 caixas, né, até a Giovanni me ajudou, que não estava listado naquele sumário que eu mostrei para vocês a foto, a gente colocou como suplementar, apesar de que foi ele que acumulou, era da vida dele, né? Não foi ela que acumulou depois, só que não está organizado na narrativa dela, então a gente não misturou, mas vai indicar a existência desses documentos também, né, como se fosse uma segunda parte do fundo. Com relação a esse assunto que a Leslie colocou, eu confesso que eu não sabia, nunca tinha me atentado para o encerramento, não para o fechamento do fundo, mas que os documentos póstumos não fariam parte, então, desse acervo pessoal, desse arquivo pessoal. Eu nunca tinha me atentado para esse detalhe. Eu já ouvi discussões de pessoas que não concordam com isso, mas é baseado na maioria dos autores, né, da questão da produção, né? Se a pessoa vai acumular, ela só consegue acumular enquanto está viva. Não, faz todo sentido. E aí, respondendo mais ainda da pergunta da Leslie, eu acho que vai depender muito de cada contexto, né? Se o herdeiro está vivo, se é ele que está acumulando, se é do centro de memória. Então, a gente pode ter uma variedade de situações, né? Mas, pelo que tu falou do Alcide Saldanha, eu acho que elas não juntariam algo, seria do centro de memória, pelo que a gente conhece, né, Leslie, da Giovanna. Sim, entendi, prof. Obrigada. O Cadu fez uma pergunta aqui. O Cadu está para fazer o TCC dele sobre arquivos pessoais. Sabemos que os acervos pessoais possuem uma variedade de suportes e objetos em que muitos objetos possuem uma ligação com determinado documento. O que fazer com esses objetos? Tu não tem como acondicionar ele junto com a maioria, né, desses objetos junto com os documentos. O que tu faz é colocar no acondicionador apropriado para esses objetos e fazer as referências de código. Era o que a gente tinha no IEC, com as medalhas e flâmulas dos pesquisadores. Flâmula era só do Dr. José Maria de Souza, mas tinha muita medalha dos demais e dele, quadros e placas. Então, eles entravam no arranjo normalmente, só que para conservar era separado e o código fazia referência um com o outro lá na descrição no sistema. Então, tu não perde a organicidade da peça com o documento. Só que é que nem fotografia, tu não vai guardar junto com os documentos, né? Precisa de outra temperatura, de outro acondicionador, nesse sentido. Mais, gente, mais perguntas? Você falou, Augusto, no começo, lá no meio da tua fala, sobre explicando o que são os ego-documentos, né?
e que são poucos os pesquisadores que trabalham com essa expressão. É no Brasil ou é num contexto geral? No Brasil. No Brasil. Eu acredito que na América Latina, porque eu escrevi um artigo que eu pesquisei vários autores, e eu tive que ler textos em inglês para conhecer, um em espanhol, e o único em português que tinha era de alguém da literatura, que era o Groff. E até acho que deve ser estrangeiro, porque era um nome diferente. Mas quem trabalha muito é o pessoal das letras, né, porque eles trabalham muito essa questão da escrita de si. Alguns historiadores no Brasil e só. E aí, na arquivologia, eu só conheço eu, mas eu retirei do livro da Camargo. Né? A Camargo, elas citam, elas falam que a origem é do Presser, que é um historiador holandês, mas elas não trabalham muito, elas só fazem essa passagem, né? Elas não se aprofundam. Não, e é muito interessante quando você separa, né, o que são ego-documentos e o que são os documentos transacionais, né, considerando a forma como eles foram produzidos, né, considerando todo o contexto de produção. Então, é importante também, nunca tinha me atentado para essa situação. Não, pode falar. São contextos e objetivos completamente diferentes e que, por essas características, precisam de um tratamento diferenciado, mas que não descaracterizariam um arquivo pessoal de arquivo como os primeiros teóricos pensavam. Sim, sim. O Luiz fez um comentário aqui com relação à fala a questão que o Cadu colocou, com relação aos objetos, né? Então, até porque podem vir frascos de perfume, máquinas de escrever, canetas, entre outras coisas pertencentes à pessoa. A Dani, que esteve com a gente, a Dani Lepre, que esteve com a gente recentemente, ela falou, e foi até engraçado, né? Que ela foi trabalhar com o acervo pessoal de uma família muito rica da minha cidade, em Londrina, e que tinha um boi empalhado, lembram, gente? Boi empalhado. Porque o boi veio da Índia. Eu não lembro direito, que o boi tinha vindo da Índia, lá não sei lá quando que o boi tinha vindo da Índia, lá na década de 70, e quando o boi morreu, o boi veio vivo. E quando o boi morreu, eles empalharam o boi, porque tinha todo um contexto histórico que era relevante para a família, né, para a empresa, a história do boi. E tinha os documentos relacionados à compra do boi. Tinha os documentos do boi, né? E aí ela contando isso foi muito interessante e engraçado. Né? Porque a gente não imagina que você vai se deparar com esse tipo de objeto, entre aspas, né? Os quadros, as máquinas de escrever, máquina fotográfica, enfim, objetos pessoais, ok, mas um boi, né, vai além do que a gente espera. Eu lembro da minha época de Manaus, que eu tinha umas alunas que faziam estágio no Tribunal de Justiça, e elas encontraram uma faca, que era a faca do assassinato lá do marido, e elas, como elas tinham aprendido que deveria guardar separado, elas começaram a conversar lá dentro do tribunal, mas eu me lembro que não deixaram, de jeito maneira que fazia parte do processo. Do processo, Mas foi uma experiência diferente delas, assim. Dá para escrever um livro com as histórias de arquivos. Eu ia falar um negócio e esqueci, que eu não tenho memória, né? Os meus alunos já sabem. Mais perguntas, gente? Comentários? Vocês estão tímidos? Lembrei que eu ia falar. Os projetos que você apresentou, então, ambos são projetos de extensão. Isso, os que eu mostrei as fotografias. Eu mencionei da doutora Gilberta, que era de pesquisa. Né? Sim. Não, mas os dois que você está desenvolvendo aí. É de extensão. E os de ensino a gente teve que cancelar porque não tinha como realizar com a pandemia. Entendi. Mas é bom a gente, porque às vezes a gente fica sem
ideia, né, do que poderia ser um projeto de extensão, né, dessa relação de teoria e prática, né, apesar da gente ter o conhecimento do que é o projeto de extensão, mas de não conseguir visualizar onde ele poderia ser desenvolvido. Né, então, bem legal teu exemplo. Aqui a gente tem poucos projetos de extensão, porque a gente não tem mão de obra, né, não tem professor. E tu falando da extensão, eu me lembrei dos estágios agora. Como está tendo essa dificuldade de estar no arquivo por causa da pandemia, uma das opções que a gente deu para alguns alunos é tratar o seu arquivo pessoal ou o arquivo de algum familiar, né, algum parente. Porque é uma possibilidade, é uma área que está se consolidando na literatura, e até uns, assim, viram que não era tão simples, eu vou cuidar dos meus documentos, mas não é, se a gente seguir conforme, de fato, os preceitos que a gente estuda, mas foi uma alternativa bem interessante agora para contornar essa situação. Como aqui a gente não tem laboratório documental, quando eu trabalho as disciplinas de classificação e avaliação, eu dou como exercício, como a gente não tem um laboratório, né, a gente não tem um acervo para usar de laboratório, eu dou como exercício prático tratarem, avaliar na disciplina, porque é um semestre de avaliação, outro semestre de classificação. Então, no semestre que é avaliação, eles vão tratar dos seus documentos pessoais. E aí é um caos. Essa turma aqui acho que chegou a pegar esse exercício. Porque aí a gente começa a pensar nas funções que você desenvolve para poder começar a estruturar um plano de classificação para avaliar aqueles documentos. Eu falei errado, primeiro classificação, depois avaliação. E aí os alunos ficam loucos, porque assim, eu não sei que função eu tenho. E aí tem gente que fala, vou para terapia, porque eu não consegui identificar, eu não faço nada, eu mal estudo. E aí é bem interessante esse exercício da gente pensar, mas eu não faço como um arquivo pessoal, eu faço o exercício deles se entenderem como uma instituição produtora de documentos, com as suas diversas funções, mas a gente não leva ao pé da letra a questão do arquivo, de ser um arquivo pessoal. Eu lembro quando uma professora nossa pediu a tabela de temporalidade, nossa, que nem a atividade que tu pediu para os teus alunos, e tinha documentos que a gente não queria eliminar, mesmo que fosse só no trabalho, né, na ficção. Ela, não, mas qual é a importância de tu ter esse documento que ela pensava da mesma forma, ela pedia para nós que nem tu solicitava, né, como uma instituição produtora. Então, tu não tem que ter carinho por esse documento, tu tem que limitar. Exatamente. Aí os alunos têm ingresso de show, tem... não lembro, mas eu lembro assim, dos ingressos de show, ingressos de cinema, coisas assim que são emocionais, né? Dentro daquelas categorias que você colocou, avaliado considerando o emocional. A Celine colocou aqui o link para fazer o exercício das palavras-chave. E aí, se vocês puderem preencher. Deixa eu estar abrindo aqui. Eu fiz um teste aqui, eu acho que teve algum probleminha, deixa eu ver se eu consigo ajustar. Tá bom. Eu vi o ano passado uma empresa aí do Rio Grande do Sul, que eram jornalistas trabalhando com arquivos pessoais. Vocês viram? Chama, acho que é Legado. Legado, memórias pessoais, alguma coisa assim, não tenho certeza agora. Mas era para pesquisa, para uma produção deles, ou era organização? Não, eles prestavam um serviço para as famílias de curadoria de arquivos pessoais. Mas eles não chamavam de arquivos. Na reportagem que eu vi, eles falavam de memórias pessoais, curadoria de memórias pessoais.
e é do Rio Grande do Sul. Eu vou procurar também, mas vem de encontro aquilo que a gente comentou, né, da gente defender a nossa área de atuação, não deixar outros profissionais. Pois é, e eles são jornalistas, né? Então, aí a gente vê, é mais um profissional diferente do que a gente já está acostumado a lidar, ocupando de repente, legitimamente um espaço nosso de atuação. Mas, se não tem arquivista fazendo, alguém vai vir e vai fazer, né? Porque vê ali o nicho, a oportunidade. Eu achei o link aqui, ó. Vou colocar o link aqui. É um Instagram. Eu não sei se eles têm uma página, um site. Deixa eu ver. Tá ativo. A última postagem foi há 6 dias. Então, é uma empresa, né? Eu não sei como é que funciona cobrando, como é que funciona a prestação de serviço deles, mas é nesse sentido. Agora deu, Celine. Tu falou de perfil do Instagram, um que é muito legal é o Arquivo Persona, lá do pessoal do Rio de Janeiro, que eles colocam exemplos de acervo, mas também dicas de artigos. É bem legal o trabalho Arquivo delas. Persona? Isso, acho que é a Arc Persona, posso procurar aqui. Nossa, olhar. Deixa eu só... Às vezes o pessoal vai. Ou é esse Persona Arc? É esse? Isso, persona.arc. Tá, vou copiar o link aqui. Aí quando a gente vai falando de arquivos pessoais, dá uma vontade da gente organizar o nosso, né? O meu é uma vergonha, gente. Eu sou todo metódico, assim. Eu não sou. Tanto no computador, como eu não posso ver nada fora da série. Não, eu sou uma vergonha. Eu sou literalmente casa de ferreiro, espeto de pau. Vamos ver aqui o exercício da Celine, da nuvem de palavras. Preenchendo. Eu também entro nessa nuvem de palavras? Se você Eu quiser espero. participar. Não, pode participar. Pode responder mais de uma vez. Eu respondi. Não, e o meu arquivo pessoal, gente, o físico, ele tá distribuído. Ele tá em locais diferentes, né, físico. Eu tenho coisas na minha mãe, eu tenho coisas na casa da minha filha, eu tenho coisas na casa do meu ex-marido. E tenho poucas coisas aqui em Belém. E aí, toda vez que eu vou para Londrina, eu falo, eu vou juntar tudo num lugar só. Mas daí você chega lá, você quer qualquer coisa menos trabalhar. E aí vai ficando, vai ficando, vai ficando. Eu não lembro se eu cheguei a falar dos arquivos familiares, em que o pessoal não fazia essa confusão, né, que são arquivos também de caráter transacionais, de questões de patrimônio, que passam de geração para geração, que foi o que Sim. aconteceu com o Alcide Saldanha, aquela coleção familiares. Mas eu ia comentar, eu não me lembro se eu cheguei a mencionar, Eu acho que não. mas que são separados, assim. Os Sim. autores achavam que eles eram arquivos. A gente pode considerar que arquivos pessoais formam arquivos familiares, bem leigo, assim, bem. Se a gente for seguir os conceitos dos autores, esses mais atuais, não, porque os familiares é aqueles de transações de patrimônio de família que passa de um para o outro. É questão de herança, de administração mesmo. Aí o pessoal seria as questões do íntimo, né, da pessoa. Você quer falar, Celine?
O ego documento está ali, né? Quanto maior a palavra, mais pessoas citaram, né? Então, ego documentos, documentos pessoais, arquivos pessoais, aí está ali o nome do Alcides Saldanha, a escrita de si, a imagem de si, a memória, a zona de penumbra. O povo tá com a memória boa, porque ó, são palavras lá do comecinho da fala do Augusto que apareceram aqui. Contexto. O que mais? Ah, gente, eu não enxergo. Difusão. Vida social e cultural. Valor funcional. Descrição, herança. Documentos transacionais. – 26 pessoas responderam até agora. O ego documento ficou disparado. E aí, gente, quem for trabalhar com esse tema ego documentos no TCC, já convida o professor Augusto para ser co-orientador, já convida para a banca. Olha, eu dando trabalho. Eu dando trabalho para o Augusto. Mas eu adoro trabalhar com TCC, banca. Pois é. Quem quiser, pode me chamar. Não, e agora com essa possibilidade do remoto, a gente pode ter co-orientador de outras instituições. Eu falo que tem a parte boa e a parte ruim, né? Sim. Aqui a gente conseguiu abrir as bancas, porque antes era só, tinha que ter diária e tal, mas agora... As bancas também. Além das bancas, tem a questão do co-orientador. Então, por exemplo, vamos supor que alguém queira muito trabalhar com ego documentos. Muito, 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 muito. Aqui ninguém trabalha com esse tema. Né? E aí, por exemplo, eu posso ser orientador e convidar você, que é um especialista no tema, para ser co-orientador. Fique à vontade. Mas não é uma temática que eu trabalho, né? Então. Mas quem sabe a gente não junta as coisas aí. Eu adorei, eu comprei o livro esse aqui da... Pensar os arquivos. O Pensar os Arquivos, e eu adorei, adorei, adorei. Muito bom. O que eu não li ainda foi o Multiverso. Mas tu não teve uma sensação assim de como a gente está atrasado, porque tem artigos da década de 90, 2000. É igual o Correntes Atuais do Pensamento Arquivístico. Exato. A gente pega, mas eu falo isso para os alunos, que a gente pega, foi traduzido agora para o Brasil, mas isso aí já está, anos-luz, né? Eles pensaram isso há 20 anos atrás, e a gente está começando, para nós é novidade. Então, a gente é muito... E, assim, eu não deslegitimando Schellenberg, nem todos que vieram antes de nós, né? De forma nenhuma. E aí é uma fala que eu sempre coloco isso para os alunos. Não é deslegitimando quem veio antes, mas é que a gente tem que sair dessa caixinha que a arquivologia tradicional nos colocou. Né? E eles que estão aí, alunos que estão, né, vão para o mercado de trabalho, outros vão para a pesquisa, que tem que ampliar esse olhar, tanto na teoria quanto na prática. A gente não precisa mais ficar fazendo a mesma coisa que 50 anos atrás. Né? Acho que já passou da hora disso, porque o contexto é outro, o nosso objeto é outro, é tudo diferente. Né? Então, assim, ainda que a gente não tenha uma estrutura de formação direcionada para essas discussões contemporâneas, porque a nossa formação ela acaba engessada, a gente precisa ir além, não dá para ficar. Eu, como docente, eu tenho muita consciência disso, e os alunos surtam comigo, porque eu apareço com umas coisas assim, que, né, da onde é que saiu isso? Eu falei, calma, que vocês vão entender. Então, assim, porque a gente tem que ampliar o olhar, né? Então, seja nas disciplinas, no desenvolvimento do TCC e daqui a pouquinho na prática.
né? Que não dá para ficar, porque sempre foi feito assim, a gente vai continuar fazendo assim. A gente tem que ampliar o olhar para esse lugar aí, que a gente não sabe nem onde é, mas que é importante. A gente tem que conhecer Schellenberg, saber da importância dele, mas vamos puxar para o que a gente tem de mais atual. É que nem quando eu ouvia o pessoal falando da Marilena Paz Leme, porque o livro dela é obsoleto. Mas sim, vamos ver qual é a importância que ela teve, né, naquela época para no nosso país e de compreender o que avançou. Não é só criticar por criticar, não é isso. Exatamente. Eles têm a sua devida importância naquele contexto, né? E, por exemplo, a arquivologia no Brasil, ela tem uma origem, assim, muito arraigada no Schellenberg, né? É 100%, né? E não é que a gente precisa simplesmente largar a mão disso e começar do zero com outra coisa, não é. A gente tem que considerar tudo que foi produzido, o percurso que foi trilhado até hoje da arquivologia no Brasil, mas pensar em outras possibilidades, né? De conhecer outros autores, conhecer outras realidades que não tá, a arquivologia não está centrada nos Estados Unidos, nem só nos eixos tradicionais, né? A gente tem um mundo inteiro pesquisando a mesma coisa e que a gente acaba não olhando para isso. O livro do multiverso às vezes dá um susto na gente, né? Porque a questão de quem é a proveniência, ele já relativiza isso, né? Se eu tenho informações sobre mim, sobre um grupo, será que eu também não tenho direito à propriedade desses documentos? Então, são debates que acho que tem bastante pano para manga, né? Que tem que ser amadurecido aqui no nosso país, coisa que já, pelo menos na Austrália, já de décadas, né? Já. Pois é. Já são quase 30 anos de pesquisa, né, na Austrália. Gente, vocês têm algum comentário para fazer? Querem fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou liberar o Augusto. A frequência está aí, a Celine colocou o link. Então, vou encerrar. Agradecer a participação do Augusto, mais uma vez, assim, uma participação riquíssima, muito bom te ouvir sempre, ouvir suas experiências, e fico muito feliz de ver que você está com essas ações de extensão, né, que são super importantes, tanto para nós como docentes, pesquisadores, mas para a sociedade, para os alunos terem esse espaço e dar esse retorno para a sociedade. Né? Então, muito, muito legal saber que você está desenvolvendo esses projetos aí. O que eu mais gosto da universidade é a extensão, porque tu entra em contato, tu vê o resultado. Eu vejo a diferença das alunas, seja voluntário, seja bolsista, de quando elas entram, quando elas saem, o aprofundamento. Até para tu ver, quando elas precisam escrever algum artigo, tu vê a diferença de um aluno para o outro. Não, desmerecer não é nesse sentido, né? Mas é de ver o crescimento acadêmico, né? De cada um. Com certeza. E depois, quando a gente mostra os resultados na cidade ou na instituição, dá um certo orgulho, né? A gente se sente pai, mãe do acervo. Mas eu agradeço bastante também, sempre, que nem comentei no início, né? Vocês sempre lembram de mim, todos os anos. Então, eu tenho um carinho bastante pela UFPA, desde a época que eu morava em Belém, e toda a participação dos estagiários. E vamos continuar com essa parceria, tem que chamar vocês também para participar dos eventos aqui do FSM. Né? Eu tentei a Natália, só que aí aconteceu da data, na mesma época dela vai ganhar o bebê, né? Sim, você comentou. Mas é legal, conte com a gente aí, quando precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Se eu não puder, se não for para eu falar, né, das minhas experiências, a gente sempre tem alguém para indicar. Nem sei se deu certo aquele dia com a Fabiana. Deu sim. Aí, a gente legal. já marcou, ficou bem empolgada. Legal. Aí a gente vai ativando a nossa rede de contatos. Tá certo.
Então, quem quiser também fazer TCC de arquivo pessoal e quiser minha ajuda, fique à vontade. Olha aí, Cadu. O Cadu que eu sei que vai trabalhar com isso. Gente, obrigado pela participação de todos. Eu vou encerrar a gravação. Cadê o negócio da gravação aqui? Interromper a gravação. E aí o vídeo ele fica disponível no YouTube. Só esperar carregar, já coloco lá. Às vezes hoje mesmo eu já consigo subir.